o passado precisa ser esclarecido, né? Ele tem que ser contado, né? Mas ao mesmo tempo você não pode estar preso no passado, né? Porque as coisas evoluem, elas andam e você precisa andar junto. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana vou trazer uma entrevista muito especial que eu fiz com o Blairo Maggi, né, que foi governador aqui do estado, foi senador, foi ministro da Agricultura e além dessa carreira que todo mundo conhece no mundo político, ele tem uma carreira muito especial no mundo empresarial, tocando a Maggi aí por um tempo. E esse é um projeto que nós estamos fazendo para a Universidade Amaggi, né, que é um projeto que eu faço com o pessoal da Altia Podcast aqui do Fred, Cuiabá, e eles que viabilizaram esse projeto, um projeto muito legal. E esse episódio, agora no mês de abril, ele veio como uma lembrança, né, do falecimento do seu André Maggi, que é o patriarca aí da família Maggi, né. Esse é um bate-papo que trouxe muita história dele, do seu André. Ouça que você não vai se arrepender, tá certo? Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Esse podcast da Universidade Amaggi, esse projeto super legal que a gente tem aqui. E você já deve ter percebido que nós estamos em um ambiente diferente, né, do que a gente costuma gravar. Estamos gravando aqui diretamente da Amaggi para um episódio super especial. E se você está chegando aqui agora, provavelmente você não ouviu ainda os episódios anteriores. Então vai lá, baixa aí os episódios nas principais plataformas aí de áudio para você acompanhar tudo que a gente já falou aqui. A gente passou várias pessoas interessantes, vários temas muito relevantes também para o agronegócio e, obviamente, para a sua carreira, para o seu desenvolvimento, tá certo? Bom, e nós estamos aqui hoje justamente para fazer um episódio especial, como comentei, e para falar com alguém que conhece mais do que ninguém a história da Amaggi, né? A história de tudo que foi construído aqui, obviamente, e que nós estamos falando aqui com o Blairo Maggi, diretamente aqui do escritório dele aqui na Amaggi e tudo mais. Natural de Torres, é graduado em agronomia, colega de profissão também, Universidade Federal do Paraná, e ajudou a fundar a Amaggi em 1977, junto com seus pais, Lúcia e André Maggi. É acionista da companhia e nos últimos anos tem se dedicado aí a projetos e a agenda mais pessoal, né, Blairo? Blairo, muito obrigado. Primeiro, para mim é uma honra, né, estar aqui contigo. Eu que venho desse universo do podcast, sempre sonhei estar aqui um dia como esse, né, cara? Então, muito obrigado pelo senhor ter disponibilizado um tempo e seja super bem-vindo ao podcast. Tá bom, Paulo, obrigado aí pela oportunidade. Seja bem-vindo aqui na nossa sede, aqui em Cuiabá, já a nossa terceira sede, né, porque nós iniciamos a Amaggi ainda em São Miguel do Iguaçu, eu, meu pai e minha mãe. Depois nos transferimos para Rondonópolis em 1981, ficamos lá até 2010 e depois transferimos a matriz aqui para Cuiabá, onde estamos atualmente. A Amaggi é uma empresa hoje inserida em todo o contexto nacional e até internacional também, né? Então seja bem-vindo, estamos aqui para bater um papo. Eu acho que todas as coisas que são ditas da Amaggi já são conhecidas, mas se algum assunto, alguma causa não tiver alguma coisa que as pessoas conheçam que você possa explorar, estou à disposição
exposição, né? Muito bom. A Universidade AMAGE é justamente para criar essa condição de todo mundo entender e ver a transparência que uma empresa tem, né? Desde o dia que ela nasce, né? E toda a sua trajetória. Consistência, né? Eu lembro assim, porque eu sou daqui de Cuiabá, mas morei muito tempo em Rondonópolis. Então, eu também peguei a época que a AMAGE era em Rondonópolis, né? Até nas escolas lá que eu estudava, tinha pessoas, né? Isso, com certeza. Né? Então, muito legal. E, bom, antes da gente entrar, né, nos assuntos mais aprofundados, mas eu acho que seria legal se o senhor pudesse trazer um pouquinho dessa história, da sua história nesse processo também, a história do seu André, dentro da fundação da AMAGE, como que se deu, como que foi tudo aquele processo inicial, assim. Tá bem, não, é bem tranquilo falar sobre isso, porque ainda tá na cabeça ainda, né? Parece eu li o livro também. Parece que foi ontem, né? Assim, eu sempre que vou fazer essa narrativa, eu começo assim, onde que a AMAGE nasce, né? A AMAGE nasce no dia que meu pai e minha mãe resolvem casar. Bom, casaram, foram morar, né, de favor na casa de um tio, aliás, irmã da minha mãe, né? Era casado com a tia Maria, e eles foram morar e trabalhar. Então, meu pai e minha mãe, eles começam uma vida como se fossem o que a gente chama hoje sem terra e sem teto. Né? Eles não tinham casa para morar e não tinham terra para trabalhar. Então, moravam de favor, junto com a irmã dela e tio do meu pai, e ele trabalhava na agricultura com esse tio. Ali, eles tiveram 2 filhas, né? A Fátima e a Marli nasceram nessa condição. Quando o meu pai conhece o Paraná, que foi convidado para ir visitar, a minha mãe já estava grávida de mim de, acho que 3 ou 5 meses, coisa parecida. Quando ele decide, então, mudar para o Paraná. Ele vai, conhece, volta lá em Torres, lá em Três Cachoeiras, e fala para minha mãe, olha, eu fui no lugar, gostei, e é para lá que a gente vai. Olha, minha mãe com 2 meninas, né, pequenas, eu na barriga, ela falou, não, eu vou junto. Não tem problema, alugaram um caminhão desses F600, né, e botaram 2 mudanças para ver a quantidade de coisa que eles tinham, né, duas famílias, 2 mudanças, e partiram para o Paraná, 7 dias de carroceria, etc e tal. Chegaram lá, e meu pai então foi trabalhar numa madeireira que pertencia à família dos Cavalca, que tem aqui em Mato Grosso também, são amigos nossos até hoje. Meu pai vai e trabalha lá por algum tempo. E depois ele vai e consegue comprar um pedaço de terra. Acho que a minha mãe recebeu uma pequena herança da mãe dela, e eles compraram lá um pedaço de terra em São Miguel, e ele foi deixando esse negócio lá e continuando a trabalhar na madeireira. Tinha uma passagem que está nos livros, que estão escritas, eu acho bastante importante, é que num determinado dia minha mãe, aliás meu pai, fala assim, não está dando certo, a gente vai embora. Acho que ele viu a besteira que ele fez de tirar a família dele onde estava e levar para o meio do mato, porque era realmente um mato, longe, sem estrada, sem energia, sem médico, sem absolutamente nada, né? Eu sempre costumo dizer que acho que não tem nenhum lugar no Mato Grosso hoje que seja tão ruim quanto era naquela época lá. Enfim, ele falou para ela que acho que ia voltar, que não estava dando certo, e ela bateu o pé e falou, não, até aqui eu vim contigo, e daqui para frente, né, se você quiser ir para frente, eu vou para trás, nem um passo. Então isso determina aí um caminho que a AMAGE vai seguir. E meu pai então trabalha ali nessa madeireira, consegue o seu primeiro pedaço de terra, vai trabalhando, até que chegamos lá por no final da década de 60, o meu pai começa a observar um movimento que tinha na região de abertura de áreas, quer dizer, começa a chegar naquela região a agricultura. E ele constitui uma empresa de tratores agrícolas junto com outro amigo dele. E eles começam a abrir as terras, né? Fazer os terrenos andar, melhorar para poder plantar soja, plantar milho. E ele começa então a se enturmar nesse negócio, né? Ele vem do ramo madeireiro, vai para esse negócio e começa a sentir a necessidade que tinha de semente para esses agricultores. E ele então começa a comprar semente no Rio Grande do Sul e vem e vende para os agricultores do Paraná. Na sequência, você vai olhando o seu aquário, né? Claro. Na sequência, ele percebe que caberia ali em São Miguel uma produção de semente. Ele vai então e começa a montar uma estrutura de semente. Daí que nasce a Sementes MAGE Limitada. Precisava então sair da pessoa física e constituir uma empresa para esse negócio andar. Então nasce a Sementes MAGE Limitada nesse processo. André, Lúcia e Blairo como sócio. E então a história da MAGE começa por aí, né? Aí depois na sequência, os anos vão passando e em determinado momento ele vem e compra terras aqui em Tiquira, num passo bastante ousado para uma pessoa que acho que já tinha 50 anos, 52 anos, né? Resolve começar tudo novamente, né? E ele vem então para Mato Grosso num momento bom, um momento em que as coisas começam a acontecer. Teve a felicidade de escolher uma terra
ou comprou uma terra próxima de rodovias, não foi para muito longe, porque quem foi muito longe foi para o lugar errado, né? Foi para o lugar certo na hora errada, né? E aí complica. Então meu pai teve essa felicidade e aí a gente veio para Mato Grosso, né? Então a Mage nasce dessa observação, dessa necessidade de atender os agricultores e, claro, no momento em que ele fornece semente, ele começa também a ter um pequeno comércio, né? Claro. Vai comprando soja dos agricultores, começa esses barter, que hoje é importante, né? Então começa ali também, troca semente, recebe grão, vende grão para outra empresa e a Mage nasce daí, então, desse negócio. E é interessante essa história, eu li essa passagem no livro e isso é muito marcante, porque a gente muitas vezes, óbvio, a história do seu André é impressionante, né? Assim, o tino comercial, acho que o empreendedorismo, né, dentro desse processo, mas muitas vezes a gente esquece que existem pessoas por trás que dão um suporte super importante, né, que é o caso, né, da Dona Lúcia, que deu aquele toque, aquele tranco naquele momento que era preciso. Acho que esse é o ponto. E aí, a partir daí, as coisas começaram a rodar, né? E é importante dizer que as empresas, elas não nascem gigantes, né? Não. Nasce ali no inicinho, uma coisinha, vê uma oportunidade, né? E eu acho que esse é o bacana, né? E hoje a gente percebe muito, quando a gente começou a fazer o podcast aqui, eu comecei a mergulhar um pouquinho mais na história, conversar com as pessoas, né? Outros relacionamentos que a gente também para falar. E é muito importante essa atitude, né? Que o seu André teve lá, da família e tudo mais. São valores que estão arraigados na cultura da empresa também, né, Flávio? Eu acho que esse é um dos maiores legados, assim, que você pensa, na hora que você para e olha para toda essa história que foi construída até agora. O principal legado que o seu André, a Dona Lúcia deixaram nesse processo de construção da Mage e tudo mais. Esse é uma coisa que nasce junto, né? Quer dizer, ninguém cresce sozinho, como tu falou, tudo nasce pequeno e vai crescendo. Acho que um dos pontos principais da Mage sempre foi o sentido de olhar para as pessoas. Desde quando meu pai era praticamente ele, e ele sozinho trabalhando, as pessoas que trabalhavam com ele já naquela época eram reconhecidas e valorizadas, né? Eu, criança, lembro quando ainda ele era madeireiro, né? Eu ia na madeireira com ele e eu via a forma como ele tratava os funcionários. Ele era exigente no cumprimento das obrigações de cada um, mas terminava ali o horário de serviço, ele se juntava com o pessoal da serraria ali, tomava um traguinho, conversava. No dia do trabalhador ele fazia um churrasco, no sábado de tarde ele participava da limpeza da serraria. Quer dizer, era um cara que lidava bem com as pessoas. Por mais duro que ele fosse com alguém, na sequência, no dia seguinte ou horas depois, ele voltava lá e refazia os laços dele. Então nunca foi uma pessoa de guardar mágoa e sempre foi uma pessoa de confiar muito nas pessoas. Então aqueles que vieram com ele e que ajudaram a construir essa empresa sempre foram reconhecidos. E um dos valores que a gente traz na Mage até hoje é essa questão de participação nos resultados, né? Quer dizer, quando meu pai tinha pouco, quando eu tinha quase nada, ele já dividia parte do que ele ganhava. Quer dizer, ele sempre reconheceu as pessoas que trabalhavam. Então, empiricamente, ele já fazia isso que modernamente se faz hoje, né? De trazer todo mundo junto, que todo mundo tenha a obrigação e a sensação de dono no processo, né? Eu acho que essa é uma marca e um valor bastante importante da Mage. É muito legal ver isso, porque você vive na prática, né? Que é o que a teoria da administração fala hoje. Vocês vivem na prática aqui, eu acho que esse é uma parte... Você vê que o certo sempre é o certo, né? Acho que esse é o ponto. É que as coisas, muitas vezes, as teorias, elas surgem baseadas em coisas que, obviamente, aconteceram, e depois eles dão uma repaginada, muda o nome. Verdade. Né? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Eu
além dessa cadeira aqui do podcast, também estou ali no AgriHub, né? E a gente percebe muito essa mudança, a modernidade que as coisas estão tomando, né? Quer dizer, apesar das raízes ali, que eu acho que são super importantes, a gente também tem muita coisa nova acontecendo, novas tecnologias e tal. E vem junto, acho que o senhor falou uma coisa muito legal, que é o olhar para as pessoas, né? E óbvio, hoje o senhor ainda tem a lembrança e tudo mais de tudo que aconteceu, afinal o senhor viveu isso aí, mas as próximas gerações muitas vezes esquecem o que foi feito lá atrás e tal. E a gente tem, óbvio, nesse processo de modernização, a entrada de jovens dentro da companhia, dentro das fazendas, em todos os setores ali, né? Como que o senhor vê essa geração um pouco mais jovem, né, olhando para todo esse peso histórico, né, que tudo tem aqui, como que a gente consegue conectar essa história da empresa, da companhia, junto com os jovens que estão chegando, para que a gente consiga, obviamente, prosperar dentro dos negócios, prosperar, o agronegócio prosperar também. Eu acho que o passado precisa ser esclarecido, né? Ele tem que ser contado, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode estar preso no passado, né? Porque as coisas evoluem, elas andam e você precisa andar junto, né? A própria história da Marge mostra isso, né? Que se nós tivéssemos nos acomodado nos momentos em que nós estávamos bem e acomodados, a gente não teria crescido como companhia. A gente não teria dado a participação e a contribuição que nós damos para o Estado e para o Brasil em gerar empregos, né? São 11 mil pessoas ligadas na Marge hoje. Então, se meu pai tivesse sossegado lá e não tivesse pensado em vir para o Mato Grosso, a gente ficado lá naquele pedaço lá. Quando nós viemos para cá, se tivéssemos ficado acomodados no Itiquira, né, plantando lá 5 mil, depois 10 mil hectares, estava bom, estava ótimo. Mas não é isso que nos interessa, né? E não é a ganância, é fazer esse troço andar, a fila precisa crescer, as pessoas que estão contigo precisam andar. Aí a gente vai lá para o Parecis, se estabelece, cresce, vem novos projetos de inovação, como o projeto da hidrovia do Madeira Amazonas, que transforma a companhia, que cria um novo ambiente de perspectiva de trabalho, e nisso tudo as pessoas que estão contigo vão assumindo novas posições, a companhia vai crescendo, as pessoas vão crescendo. Acho que isso é um negócio, é entender o passado, a história, os valores que você tem e como é que você transforma isso em coisas novas no futuro. Então, a Marge é uma empresa que está sempre aberta, né, a novas tecnologias, a novos pensamentos, a novos caminhos. E sempre não perdendo aquele elo que você tem, que são os seus valores, né, que fazem com que você não se desvie muito daquilo que é o pensamento da família, né? Então, a Marge é uma empresa assim, que olha, eu respeito o passado, né? Acho que o que está num livro desse aqui, no livro que conta a história da minha mãe, quem trabalha na Marge e lê isso aqui, eu acho que é quase como obrigação de ler, vai entender bem para onde é que a gente quer ir, né? Da onde a gente veio e para onde quer ir e como vai. Acho que isso é o mais importante. E tem um ponto super legal nisso, né? Eu li no livro e a gente conversando, tem muitas pessoas na Marge que entraram, sei lá, como office boy, né? Entrou como alguém de campo e tal, e daqui a pouco foi galgando posições. Acho que é muito disso, né? Eu te cobro, a gente precisa do resultado, mas, cara, se você prosperar, se você perseverar e entregar o resultado, você vai ser reconhecido. Certamente. A maioria das pessoas aqui vem nessa direção, né? O nosso presidente mesmo, executivo, ele vem da portaria da Marge em Rondonópolis, né? Ele entra como ajudante da portaria, como office boy, e ali ele ganha a oportunidade de um garotinho de crescer dentro da companhia, de receber da companhia o input de que teria condições de precisava estudar, crescer, e ele vem passando por todas as áreas da empresa, e hoje o Judinei é o nosso presidente, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, o Pedro Jacir, que foi presidente executivo, depois presidente do conselho por vários anos, também começa lá em São Miguel do Iguaçu como um ajudante, como uma pessoa lá no escritório ajudando o dia a dia do escritório, né? Então é uma empresa que tem sempre alguém olhando para as pessoas, né? Sempre tentando, no meio dessa turma toda que tem, quem é que tem condições, quem é aquele que faz um pouquinho mais que o manual manda, né? A gente sempre está observando, quanto mais a pessoa se envolver, crescer, trabalhar, maiores são as chances dele de crescer. E eu sempre gosto, quando aqui na Marge vem as turmas de jovem aprendiz, eu gosto de ir lá falar com eles, me apresentar, e faço um desafio para eles, né? Olha, quem sabe daqui desse meio está o futuro do presidente da Marge daqui 30 anos, né? Essa história já aconteceu por 2 vezes. Possível, né? Ela já aconteceu por 2 vezes, ela pode se repetir por
N vezes também. Então, isso cria na cabeça dos jovens e quem entende que, eu quero uma oportunidade, mas eu preciso trabalhar para que essa oportunidade se apresente e que eu possa agarrar ela, né? Então, a Amage é muito disso. Legal. E assim, até o podcast que é da Universidade Amage, antigamente não tinha uma universidade com tudo estruturado, né, Blair, assim, e hoje as condições estão aí, né? Então, a pessoa que entende onde a companhia quer chegar, tem os meios para isso, como são os cursos, né, as capacitações, com certeza a possibilidade disso, afinal, já aconteceu. Claro, as ferramentas estão aí, né? As ferramentas estão aí. E o importante é que, conforme o mundo foi crescendo, evoluindo, criando as tecnologias, hoje qualquer funcionário da Amage, colaborador da Amage, esteja ele na Tanguro, esteja nas SM, esteja na Tucunaré, na Itamaraty, Pirapau, qualquer fazenda que ele esteja na Rondônia, qualquer lugar que ele esteja, ele tem a mesma condição de acessar aquilo que está aqui dentro da universidade, né? A Amage é uma empresa que está praticamente terminando de instalar toda uma rede de 4G nas fazendas, onde as máquinas todas vão estar conectadas, já estão grande parte delas, mas dentro da conexão das máquinas leva a oportunidade para quem está na fazenda mais remota que a Amage tem, condições de ter a mesma informação e acessar a mesma informação e receber o mesmo treinamento que qualquer um outro que esteja aqui na matriz ou não, né? Acho que isso é extremamente importante e é a oportunidade que gera para todo mundo. Mais uma vez, se eu não quero, ninguém vai me obrigar, mas se eu quero, eu sei onde fazer, né? Exatamente. Exatamente. Tem um ponto que o senhor comentou ali atrás, que eu queria puxar, que é assim, tudo que a teoria da administração fala, né, que hoje em dia tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se a gente olhar na história, todos os grandes líderes tinham formas de engajamento, né, de você trazer a equipe para perto, como o senhor comentou. E tem um ponto interessante, né, do livro que tinha o horário do chimarrão, né, o seu André ali e tal, e normalmente quando você estava ali junto com ele era um momento de fazer essa troca, né, de conversar sobre, enfim. Como que era isso, assim, essa maneira que ele tinha, assim, sabe? É como se fosse hoje em dia uma reunião de coordenação, né, que o pessoal tem nas fazendas, né? Reúne lá na segunda-feira, faz uma reunião, todo mundo sabe o que tem que fazer e a vida vai seguir, né? Mas assim, meu pai acordava muito cedo, e hoje eu entendo, né, por que ele acordava cedo, porque ele dorme cedo, né? Dormia cedo. Hoje eu durmo cedo e acordo cedo também, então você vai repetindo os passos, vai entendendo algumas coisas. Ele levantava muito cedo, ele gostava muito de tomar chimarrão, ele ia chamando os colaboradores dele, que não gostavam de levantar cedo, mas que eram quase que obrigados, né? E sentavam ali e ficavam aí durante 1 hora, 2 horas conversando. Era exatamente no momento em que você ia fazendo as suas trocas, de forma empírica, né? Sim. Fazendo aquela coordenação. E quando saía dessa reunião do chimarrão, já sabia o que tinha que fazer, né? Não precisava chamar para dar uma orientação ou outra, né? E a gente seguiu isso por muitos anos, né? Até depois do falecimento dele, enquanto a gente estava em Rondonópolis, né? E era mais flexível esses horários de trabalho. A gente sempre cedo, a gente ia para a empresa cedo, tipo 5 horas, 5h30, 6 horas, ficava tomando chimarrão lá e conversando. Hoje já não tem mais esse tipo de coisa. Mas sim, meu pai tinha esse hábito e ele era um hábito que nos mostrou. E a gente não faz no chimarrão, mas faz de outra forma. É conversar, né? A conversa sempre é o melhor remédio para tudo, né? E eu sempre falo aqui para os meus diretores, o pessoal da Amage, eu percebo assim, às vezes que tem alguns que têm uma tendência de só te falar alguma coisa quando tem certeza, né? Se eu tenho certeza, eu falo. Eu acho que não. Acho que você, no início do processo, precisa socializar, conversar, porque pode ajudar a construir um caminho, um pensamento, né? Então, assim, eu gosto aqui na Amage, assim, as coisas não podem ser estanques, elas têm que ser claras. Claro, tem coisas que você não pode dizer, não diria que são segredos, mas são importantes, o segredo para você poder conduzir essa conversa. Mas, assim, de maneira geral, é uma empresa que conversa bastante. Isso é super importante. Essa questão da reunião de manhã, o que na gestão ágil a turma fala que a reunião do squad, que precisa fazer o alinhamento diário, né? Mas no fim do dia, são coisas do passado que sempre voltam à tona, né? E esse é um projeto, a gente até comentou um pouquinho ali atrás, que ele é um podcast da Universidade Amage, né? Então, assim, pelo que eu entendi de tudo isso que a gente está fazendo, também da história e tal, a gente percebe que o conhecimento é uma base também para a gente poder crescer, né? Como que o senhor enxerga essa cultura de aprendizagem da Amage, assim? Olhando tudo que tem sido feito, os resultados que têm sido alcançados, como que o senhor enxerga essa questão? Eu acho que os resultados são muito positivos, eles são transferidos e quem está do outro lado recebendo acaba entendendo. Eu vou dar
dar um exemplo aqui comigo mesmo, né? Eu corto o cabelo aqui com o Antônio tem 20 anos, mais talvez. E há algum tempo a filha dele veio ser jovem aprendiz aqui na Margem, né? Então eu conheço ela a vida inteira. Mas eu nem sabia que ela vinha aqui, acabou arrumando um lugar e quando ela veio trabalhar, o Antônio, vou cortar cabelo, o cabeleireiro gosta de conversar, né? Tem necessidade de conversar. Sim. E ele começou a me contar coisas da Margem. E a menina dele tem 15 anos agora. As coisas que ele me conta da Margem são coisas que ela está ouvindo aqui dentro. São histórias, são conversas, são inputs que são dados. E é engraçado que são fidedignas, né? São coisas que realmente aconteceram. E então acho que esse exemplo mostra que o conhecimento da Margem, os valores da Margem estão sendo passados para aqueles que estão chegando. E ela é uma garota de 15 anos, talvez 16 anos hoje, né? Se aqui ela ficar trabalhando conosco no futuro, ela vai ter toda essa bagagem, toda essa experiência, né? Todo esse conhecimento da Margem, vai levar para frente. Mas se não ficar, se for para outro lugar, parte desse conhecimento vai ser levado. Então, acho que a Margem está num caminho certo, sim, de transmitir os seus valores, seus conhecimentos e criar nas pessoas aí vontade de permanecer, né? Vontade de estar aqui, fazer parte disso, né? Porque ela percebe que tem futuro esse negócio, né? Então, acho que o caminho que está sendo traçado é um caminho legal, um caminho bom. Bacana. Igual o Henry Ford falava, né? Você não quer treinar as pessoas, imagine se ela fica na sua empresa sem ser treinada. Né? Melhor você treinar e ela ir para fora e levar os conceitos. Levar os conhecimentos, né? Do que se ficar ali sem se desenvolver, né? Acho que esse é um ponto muito importante. A gente falou muito da história, né, da Margem, de todo esse processo, com o seu André, Dona Lúcia, tudo ali. Mas a escola, a sua escola, né, eu sei que o senhor estudou agronomia e tudo mais, mas a sua vivência, ela vem do agro, né, ela vem desde o início ali, trabalhando na fazenda e tudo mais. Teria como o senhor contar agora um pouquinho da sua experiência? Acho que é importante, né, a gente está aqui e hoje essa é uma oportunidade muito legal de contar um pouco da sua experiência em relação a tudo isso também. Uhum. Bem, Paulo, a minha história se confunde com a história da Margem. Eu não sei, não sei como separar esse negócio, né? Mas assim, nasci na agricultura, né? Um pouco antes, meu pai era madeireiro, né? Veio trabalhar com madeira e ele tem a madeireira dele e até 1969, depois vende e vem para a agricultura. Mas nesse período em que ele é madeireiro, e eu já sou um jovem de, sei lá, 12 anos, 13 anos, e meu pai sempre me levava para trabalhar na madeireira, né? Eu estudava de manhã e ia à tarde na madeireira, ele 6 quilômetros da cidade, e eu ia a pé todos os dias para trabalhar, para voltar com ele de noite para cá. Mas era uma coisa que eu não gostava, né? Era uma coisa que eu tinha uma sensibilidade grande àquele pó de IP. Aquilo era, para mim, era um terrível aquele negócio. Então, eu tentava fugir daquele negócio ali. E quando começa a agricultura lá no Paraná, quando eu conheço soja, tomei conhecimento do que estava se fazendo, e eu falei para o meu pai, pai, deixa eu ir plantar um pedaço de soja aí, eu quero fazer outra coisa, né? E meu pai, como sempre era um cara muito aberto, assim, ele não se preocupava muito se estava seguro ou não em cima de um trator, para ele essas coisas não passavam, né? E ele me dá, então, um pequeno trator de esteiras, um Mazuro, um trator polonês, e fala, não, então você limpa acho que eram uns 10 hectares, mais ou menos, você limpa essa área aqui, né, tira os tocos e vamos plantar, né? E deixa um funcionário junto comigo lá. E eu começo, então, ali a limpar aquela madeirama, tirar aqueles tocos, destocar, que a gente chamava, e crio a primeira lavoura de soja da Margem, fui eu que fiz, antes do meu pai ir para a lavoura. Uhum. Então, plantamos aquela área, tal, fui aprendendo ali, e fiquei ali com ele, então, me afastei mais daquela área de madeira, ele me deixou fora, e eu fiquei ali cuidando dessa lavoura. Até que vem, então, o meu período de ir para a universidade. Eu não queria ir, eu já estava acostumado a trabalhar, né? Já sabia lidar com as coisas, mão na graxa, abastecer, lubrificar, trocar peça, quebrava, arrumava. Eu era bem fuçado, sabe, para minha época. Mas chegou a época de estudar, né? E lá em casa sempre foi dito, todo mundo tem que estudar, né? Desde o berço. Meu pai era quase um analfabeto, né? Minha mãe que ensinou ele a fazer as primeiras contas, escrever, a minha mãe que ensinou. Quando meu pai casou, ele não sabia, né? Então ele era um semi-analfabeto e nós então tínhamos que estudar. Eu vou para Curitiba, então, faço o colégio
colégio ali em São Miguel, vou para Curitiba estudar, chego lá, não me adapto naquele negócio, né? Imagina, você acostumado o tempo inteiro na roça, né? Ali, dirigindo, trator, etc e tal. E quando chega na Páscoa, eu vou embora, acho que é a primeira volta que eu venho de Curitiba, e eu falo para minha mãe, olha, eu não vou voltar lá, né? Não é o que eu quero ficar aqui, vou trabalhar com o pai e tal. E a minha mãe ficou quieta, né? Depois de uma semana em casa... O silêncio da sabedoria. Eu pensei, venci, né, cara? Eu vou ficar aqui. Chegou no domingo à tarde, minha mãe me entrega um bilhete vermelhinho, que era a passagem da Sul-Americana, e falou, você vai para Curitiba. Não vou não. Vai, não. Fui, né? Bom, bastante obediente, fui embora. Tanto é que o dia que eu recebi o diploma lá em Curitiba, que eu terminei a faculdade, estava meu pai e minha mãe ali na plateia, eu peguei o diploma da mão do reitor e, em vez de voltar para minha turma, eu voltei lá no público e entreguei para minha mãe, pega que é teu, eu não preciso. Então, cumpri com a minha parte. E aí voltei, então, depois desse período, que, aliás, foi um período muito bom, né? Eu sempre falo que, mesmo que eu não tivesse tido a oportunidade de pegar o diploma, de me formar, mas o tempo que eu passei na universidade, o tempo que eu convivi com pessoas diferentes, me deu uma formação uma visão muito diferente de mundo. Eu tinha uma visão muito pequenininha do lugar que eu vivia, muito micro. Aí eu saio, vou para a capital, vou para Curitiba, me misturo com gente do Paraná inteiro, de outras regiões. Está na universidade, é você conversar com todo mundo. Então, aquele período da universidade, para mim, foi maravilhoso. Eu não precisava do diploma realmente, né? Eu precisava daquela convivência de aprender com diferentes, entender cabeças de pessoas diferentes, aceitar pensamentos diferentes, né? Isso me formou de uma maneira que me conduz até hoje, né? E, aliás, os amigos daquele tempo de faculdade, poucos falecidos até hoje, e a gente conversa praticamente todos os dias, né? A gente tem grupos de WhatsApp, se reúne, conversa. E eu sempre falo, cara, vocês foram muito importantes na minha formação de equilíbrio de pensamento e etc e tal, né? Bom, então eu fico ali naquele momento em que me formo e aí eu volto, então, para o Paraná para trabalhar, fico lá, acho que nem um ano e já venho de mala e cuia, como se fala, né? Eu já tinha casado naquele período, estava casado e vim embora para Mato Grosso e construo, então, a minha vida profissional, empresarial, aqui no Mato Grosso, né? Aqui junto com a MAGE, junto com as fazendas, junto com meus cunhados Hugo e Itamar, que vieram junto e trabalhamos junto durante todos esses anos, né? E fomos construindo, né? Fomos construindo, crescendo, trabalhamos muito, né? Nós não tínhamos sábado, feriado, dia santo, não tinha nada. O negócio era trabalhar e fazer a coisa andar, até porque era bastante apertado, né? Se alguém entende que a MAGE hoje é uma grande empresa, tem acesso a capitais internacionais para trabalhar, tem área de fomento, empresta dinheiro, faz isso, mas tudo isso foi construído e num arroxo, num aperto muito grande, sabe? A gente vivia muito, muito apertado, muito, muito dependente de crédito de banco, das empresas. Se alguém desse um grito, qualquer coisa que saísse atrapalhado ali, a gente ia sofrer bastante, né? Mas sempre persistente, sempre reinvestindo tudo que se ganhou dentro da própria atividade, mantendo, como nós sempre tivemos ligado à área comercial, né? A Sementes MAGE veio para Mato Grosso já comprando soja também, tendo armazéns, vendendo isso no mercado, primeiro nacional, depois internacional. Tudo isso precisa de uma coisa, né? Precisa de crédito, né? Precisa de que as pessoas te respeitem e que te dão crédito. Fala assim, não, negociar com a MAGE não tem perigo, não tem risco, né? Então isso foi criando as condições para que a MAGE pudesse crescer e aí, por isso, a minha história se confunde dentro de tudo isso, né? Até que chega um momento, por estar envolvido em várias áreas aqui no estado, como, por exemplo, nós fundamos lá a Fundação Mato Grosso de Apoio à Pesquisa, né? Uma coisa que nasceu dentro de casa, com os outros amigos agricultores. Mas por que nasce? Nasce da necessidade. Você está aqui, está trabalhando, tem um monte de coisa faltando, você não consegue resposta de governo. Pô, então vamos nos organizar e vamos fazer um negócio aqui para andar. E criamos a fundação e trouxemos técnicos para vir resolver os problemas que nós tínhamos na agricultura, como doenças da soja que tiravam as nossas produtividades e até ameaçavam e a gente não conseguir mais produzir
em função dessas doenças, e criamos a fundação. E essa criação de fundação me fez andar bastante no Mato Grosso, porque a primeira ideia não era ser uma fundação fechada, era ser uma fundação aberta, onde todo mundo contribuísse com pouco e que o resultado viesse para todo mundo. Nós não conseguimos fazer isso e acabamos criando uma empresa, então, com um grupo fechado de 12, 13 amigos lá de Rondonópolis e produtores. Mas isso me fez andar no estado e ter um conhecimento grande e até o próprio envolvimento no sindicato rural, com feiras em Rondonópolis, etc. Até que chega um dia que o falecido senador Jonas Pinheiro, então deputado, ele me convida para ser seu suplente na chapa. Eu resisti muito, não queria. Ele até foi lá em São Miguel do Iguaçu falar com meu pai, mas o fato é que eu fui para a chapa dele, nos elegemos, eu vou para Brasília, fico lá 120 dias como senador, e aquilo acende aí uma chama de ir para a política, vamos fazer alguma coisa diferente, de outra forma. E o Mato Grosso vem se mudando bastante a sua forma de fazer política, e então eu venho candidato a governador num período em que havia uma necessidade de uma mudança na política de Mato Grosso, e eu, o Blairio, representava essa mudança, né? Tu batia pesquisa, você via, é isso. Sem olhar para a figura de falar assim, é o Blairio, mas tu olhava aqui e falava assim, pô, esse perfil aqui o Blairio tem. Aí eu saio candidato, sem a intenção de ganhar, vamos chamar assim, que era para disputar, que era para aprender um pouco mais, andar pelo estado, se tornar conhecido para, quem sabe, num futuro mais próximo, você disputar uma outra, né? Eu vou e disputo aquela eleição e acabo ganhando a eleição, né? Então eu venho para a política, faço aí uma jornada de dois mandatos de governador, que eu acho que foram importantes para o estado, mudamos várias formas, mudamos a maneira de fazer política, o jeito de fazer política, construímos muitas casas, fizemos estradas, enfim, mudou. O Mato Grosso mudou, não só porque eu estava como governador, porque ele estava mudando mesmo, né? Eu falei, ele estava mudando, evolução, processo. Saímos de 1 milhão de toneladas para 30 milhões de toneladas. Claro que muda, né? Muda tudo, tem que mudar a estrada, mudar comércio, mudar o jeito, mudar o sistema bancário, vai mudando tudo, né? E quem não mudar, fica para trás. Né? Então, aí vou lá, saio de lá, vou para o Senado, fico lá 8 anos, nesse período viro ministro do governo Temer. Foi um aprendizado, foi talvez das 3 áreas públicas que eu passei, né, governador, senador e ministro, foi aonde eu mais gostei de atuar como ministro, né, porque era uma área que eu conhecia muito, né, conhecia bastante, conhecia os atores desse negócio, tive a oportunidade de me inserir no mercado internacional, eu sempre achava que o ministro tinha que ser o mascate, né, tem um cara que abre o mercado, né, abre o mercado, bate na porta, porque produzir todos nós sabemos, nós não precisamos do Ministério da Agricultura vir ensinar ninguém a produzir, todo mundo sabe, todo mundo se arruma, né, então realizei ali um bom trabalho e me realizei ali também politicamente também, então foi bastante importante. Antes disso, né, já em 2014, né, quando veio umas eleições, eu aviso o meu pessoal da área da política, falo, eu não vou mais disputar, eu estou saindo, né, vou terminar esse mandato que terminava final de 2018 e me recolho, eu não participo mais. Você que está atrelado comigo num projeto político, por favor, procure outro, né, vai procurar outra turma, forma outra turma, porque eu não vou. Então, eu fiz uma saída da política de forma programada e anunciada, e mesmo assim, com grande dificuldade de sair, porque as pessoas nunca acreditam que alguém que está num cargo político e tem a chance de se reeleger com facilidade, como eu achava que tinha, que vai abrir mão disso. Mas para mim foi um período que tinha começo, meio e fim e terminou. E aí então eu volto para a minha atividade privada dentro da Mage, que já era uma empresa nesses 8 anos, que eu passei 16 anos, que eu passei mais ligado no setor, já é outra empresa, né? Já profissionalizada. Aliás, a minha saída para a política foi muito importante para essa profissionalização da empresa, porque quando eu decido ser candidato a governador, eu era o presidente da companhia, meu pai tinha falecido, fazia um ano e meio que ele tinha falecido, então já nós tínhamos feito uma sucessão de direito e agora tinha que fazer uma sucessão, né, de fato também agora aqui. E essa minha ida, eu negociei muito bem com os nossos fornecedores, os nossos fornecedores financeiros da época, porque eu sempre tive a empresa, a Mage, como a prioridade número 1 de tudo para mim. Se eu saio daqui e o mercado lê que a Mage está sem comando ou que a Mage tem uma briga de sucessão, porque tinha 2 cunhados que poderiam ser presidentes, isso é muito prejudicial. Eu vou no mercado, negocio tudo isso, falo, vou disputar uma eleição, acho que não ganho, mas se eu ganhar, quem vai ficar vai ser aqui. Já tinha negociado, então, que o Pedro já iria assumir a companhia, ganhei a eleição, fui para o governo, ele ficou aqui e a vida continuou. Então, isso mostra, assim, mais uma vez, voltando lá, a transparência, as coisas, né? Fazer as coisas de forma aberta, transparente, sempre dizendo qual é o caminho que você quer
quer seguir, né? Então, assim, hoje é uma empresa realmente profissionalizada, que tem bons executivos, e o meu papel, o papel da família, é conduzir essa companhia nesse sentido, né? Que os nossos sucessores aí, familiares, tenham as condições para levar essa empresa mais 100 anos para frente. Legal. Isso acho que é o principal aqui dentro desse processo todo, né? Assim, ver essa história construída e tudo mais, assim. Eu venho de família de produtores também, sabe? E aqui, a produzir aqui em Guiratinga, aquela região ali, são os caminhos que cada um toma, né? E tem, na minha família lá, acabou que não deu certo, meu avô faleceu, o negócio acabou, mas tem possibilidade, as coisas prosperam, né? Eu acho que esse é o ponto importante. E o senhor comentou ali atrás uma coisa, só pra gente ir quase pros finalmente aqui, que não basta só você fazer o que tá na cartilha, né? Tem sempre que fazer mais. E eu acho que na sua vida, como na vida do seu André e tal, sempre foi feito um a mais, né? Não tinha aquela preguicinha, não, hoje eu mereço um descanso, né? Sempre tem um a mais. E eu acho que esse esforço a mais, né? A educação, o senhor não queria, mas, é uma obrigação, tem que ir lá, tem que fazer e tal. Como que o senhor diria que esse esforço extra, ele também pode ser aplicado à educação, ao desenvolvimento individual, né? Pensando em toda essa trajetória que o senhor teve, que, assim, é uma experiência ímpar, né? Passar por todo esse processo, né? Pensando nos jovens que estão escutando, as pessoas que estão trabalhando aqui no setor, ou quem queira vir trabalhar aqui. Né? A gente parte do princípio que conhecimento nunca é demais, né? E conhecimento não ocupa espaço, né? Então, você aprender, conversar com pessoas interessantes, pessoas que pensam diferente de você, vai colocar uma pulga na sua cabeça, né? Eu não gosto de pessoas que são fechadas, né? Que a verdade é a dele e os outros não existem. Não, isso não pode, né? Não é assim que funciona, né? Então, ler bastante, conversar, se tiver a oportunidade de andar, e sempre que você viaja, anda com olhos abertos, anda vendo, né? Porque não entrar num carro, baixar ficar no celular, cheguei, passei, não sei, não é assim, né? A vida é uma eterna observação, né? De conhecimento e tal. Então, eu acho assim, todo mundo que se dispõe a fazer isso, esse algo mais, ele é em todos os sentidos, né? É no dia a dia, no trabalho, é no conhecimento, é na curiosidade. Eu sempre falo, as pessoas curiosas, né? Elas são importantes, né? Porque elas provocam aquilo que eu brinquei contigo, né? Você pergunta e eu respondo, né? Você é mais importante que eu aqui, né? Porque isso que vai provocar eu falar. A fala, às vezes, é consequência da resposta. Tanto é que a gente vê em tantas entrevistas, né? Que o entrevistado, acaba falando o que não queria, né? Porque ele foi provocado, ele foi instigado, né? Naquele momento ele solta alguma coisa que é importante para a coisa. Então, assim, acho que esse algo mais é assim, é no dia a dia, sempre que você puder fazer algo diferente ou algo um pouco mais que você está fazendo é importante. E assim, não, para o jovem, né? Não se preocupe em fazer uma coisa e dizer que você fez. Você vai fazer, alguém vai olhar que você fez. Pode ter certeza que se você estiver numa empresa, numa companhia, qualquer lugar, no meio dos seus amigos, você começar a fazer coisas, né? Ter atitude diferente, você vai ser observado. Ou como líder, ou como isso, pensado para algum trabalho, para alguma coisa. É assim que funciona a vida. Quem é todo mundo igual, vai ser todo mundo igual. Tem que botar a cabeça para fora. Muito bom. Bom, primeiro, falar de novo, né, Laras? Para mim foi um prazer estar aqui, conhecer essa história. Eu já tinha lido o livro, mas ouvir de você é totalmente diferente, né? Quem vivenciou essa história e enfim, conseguiu construir tudo isso aqui, obviamente, com a ajuda de todos, né? Acho que as pessoas ao redor desse processo... Ninguém faz nada sozinho. Foram super importantes. Eu sempre falo, um avião pode cair por falha de um parafusinho desse tamanho assim, né? Quer dizer, então o conjunto da coisa é importante, né? Muito bom, então, saindo desse episódio aqui, feliz, né, cara? Acho que, assim, pra mim é uma felicidade muito grande estar aqui e tenho certeza que pra você que ouviu esse episódio até agora, ouvir a história da boca do Blairo aqui, com certeza tem um peso super diferente. Então, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, né, que foi muito agradável, assim, esse mês de abril, que é o do lançamento desse episódio, ele marca os 23 anos do falecimento do seu André, né, que eu acho que peça fundamental de tudo isso aqui que foi construído, né, toda essa história, né, que o senhor contou, a sua história, que obviamente ela é junto, né, com a da companhia. Como que o senhor acha que hoje, se ele estivesse aqui entre nós, né,
Como que ele veria isso tudo? Qual que seria o sentimento dele? O que o senhor pensa? Eu acho que ele seria um homem bastante orgulhoso do que ele construiu, né? Porque ele era uma pessoa um empreendedor, né? Um empreendedor nato. Ele nunca teve medo de fazer as coisas, né? E às vezes até eu achava que ele fazia algumas coisas de forma irresponsável, mas era o jeito dele fazer. E como sempre deu certo para ele, uma ou duas vezes ele teve revés na vida, porque ninguém passa sem revés também, né? Claro. Tivemos revés aí na vida, mas com certeza ele seria um homem muito realizado pelo que é a empresa e principalmente como é a empresa, porque a empresa é aquilo que ele achava que deveria ser, né? Dentro dos conceitos dele. E você vê que a gente segue tão próximo do pensamento dele, que já fazem 23 anos que ele faleceu, e a gente procura manter a memória dele tão viva dentro da empresa, que acho que tem muita gente ainda hoje acha que é ele que comanda a empresa, entendeu? Quer dizer, já se passaram 23 anos, isso aqui triplicou, quadruplicou, quintuplicou, mas a presença, a história dele é tão próxima, tão viva, que ainda acho que tem gente que acha, não, o seu André está aqui, está comandando, né? Essa turma está tudo sob a sua batuta, né? Isso é importante, e eu particularmente gosto muito de preservar essa memória, esse nome, e pretendo ainda construir lá em Sapezal um memorial, né? Foi ele que foi o fundador da cidade, eu quero construir um memorial, transferir os restos mortais dele para lá no futuro, porque eu assim, e o que nós estamos gravando agora aqui poderá ser visto daqui 100 anos, daqui 150 anos. Quer dizer, quem não marcar a sua história, quem não preservar a sua história, quem não construir a sua história, não fica na história, né? E eu quero que o nome dele, como fundador da cidade, como um cara que aí vai contar a história dele, né? A partir daquele ponto, ninguém vai destruir um memorial do fundador de uma cidade. Eu penso que não. Então você constrói, lá será praticamente eterno. Se eu deixar os restos mortais dele no cemitério que está lá em São Miguel do Iguaçu, que é o lugar que ele gostaria de estar, tenho certeza, mas lá, quem sabe daqui 100 anos, nem o cemitério não existe mais, né? E as histórias, elas são contadas de boca a boca de 1, 2 gerações, depois não mais. Se tu me perguntar do meu bisavô para trás, eu não sei, né? Eu sei que ele veio da Itália, mas como ele viveu, com quem que ele viveu, o que que ele fez, o que ele gostava, eu não sei, né? E a maioria de nós não sabe, né? Então, preservar a história do André Maggi é preservar a história dele e as nossas juntos, né? Então é isso que eu pretendo fazer lá em Sapezal, para não deixar o nome dele ser esquecido e deixar ele cada vez mais orgulhoso daquilo que ele começou a construir. Com certeza. O orgulho é grande, né? Tenho certeza que... É o bom orgulho, né? Um orgulho bom. Exatamente. Muito bem. Então, Blairo, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, obrigado. Na casa da Maggi. Agradecer pelo seu tempo aqui, muito obrigado. Parabéns por toda essa trajetória, né? Enfim, muito obrigado mesmo. Tá bom, Paulo. Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Volto na próxima. Tudo de bom pra você. Fique com Deus. Se chovendo, então não é a horta, não. Tchau, obrigado. Muito bem, então, pessoal, quero agradecer agora aqui pelo tempo que o Blairo destinou para esse bate-papo, foi muito legal, ele foi muito gentil, tenho certeza que você ouviu aí, entendeu um pouquinho do sucesso, porque a Maggi tem tanta coisa legal aí para mostrar, né? E também quero agradecer a equipe da Maggi, que sempre me recebeu muito bem, em especial lá o Daniel e a Pamela, e é claro, agradecer também a galera da Altia Podcast, aí na pessoa do Fred Fagundes, que viabilizou esse projeto incrível, tá certo? Muito obrigado, galera, e parabéns pelo trabalho de vocês. E para você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você adorou essa conversa que eu tive aqui com o Blairo. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar desse conteúdo, que vai se beneficiar dele. O podcast cresce na medida em que você participa junto. Então, siga o Agro Resenha e siga também o podcast da Universidade Maggi aí em qualquer agregador. Spotify, Apple, Deezer, qualquer um desses aí, você vai encontrar os 2 podcasts. Siga o Agro Resenha no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, o nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Beleza? Muito obrigado de novo por você ter ficado até esse momento aqui ouvindo esse bate-papo. Te agradeço e, como sempre, termino nossas conversas com uma frase de muita sabedoria. Se chover, não precisa molhar a horta não, hein? Tchau, obrigado!
aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a